Olá, galerinha! Bem-vindos a mais uma aula do programa Mais Aprendizagem. Como você está? Está caminhando? Está aprendendo? Cada dia um pouquinho mais? É assim que tem que ser a nossa vida, não só na escola, hein? Todo dia aprender um pouquinho mais. E hoje nós vamos aprender algumas coisas diferentes de aula. Vou te surpreender, quer ver? Você sabe o que é um anime? Sabe, né? E a segunda palavra, sabe o que é um otaku? Ah, agora eu te peguei, não sabe, né? Então vamos conversar sobre isso hoje? Na verdade está mais para vocês me ensinarem do que eu ensinar vocês. Mas eu acho que tem algumas curiosidades que vocês vão conhecer nesta aula. Vamos lá? Então olha lá, o que é um anime? O que significa um otaku? Ok? Vamos conhecer um pouquinho dessa cultura. Anime é o termo que se refere a uma das mais populares produções japonesas. Você já deve ter escutado esse termo por aí, né? Inclusive usado bastante. Mas sabe o que realmente significa? Vamos dar uma olhada? O que é um anime? Então, de forma geral, o termo anime significa em japonês, que é a sua língua nativa, ok? A animação. Claro que de povos para povos vai mudando a pronúncia, né? Mas na língua nativa vem de animação. E é nesse país, ele é utilizado para fazer referência a qualquer animação, ou seja, qualquer desenho que exista. Desenho fixo ou desenho animado, ok? Então, olha lá, ó, já viram, né? Consegue identificar quantos aí? Vai lá, vamos ver quem identifica mais. Identifique e dá os nomes aí, depois você me conta. Vamos ver quem que ganha, quem que identifica mais os nomes desses personagens aqui, hein? Eu vou passar porque eu não vou te dar muito tempo não, senão você vai ter muita vantagem. Já por aqui em terras tupiniquins, ok? O termo é conhecido de maneira mais específica, se remetendo apenas às animações que são de fato japonesas. Então aqui o termo anime não é para todos os desenhos, ok? É só específico para as produções dos desenhos japoneses. O que acontece é que, culturalmente falando, o Japão, como você já deve imaginar, já deve saber, é extremamente peculiar. Todo mundo tem curiosidade sobre o Japão, né, gente? É uma cultura bem diferente da nossa. O país ele não se encaixa em um padrão, pelo menos no nosso padrão, né? E é muito autêntico em tudo que produz culturalmente. Então a cultura deles, é muito original. Eles criam, no começo você acha estranho, aí depois as pessoas vão gostando e gostando. Você gosta? Sua culinária, música, educação e todas essas áreas culturais aí tendem a se desentoar e ir na contramão do resto do mundo. Então não é só do Brasil, eles vão na contramão de todo mundo. E é por isso que chama a atenção. Não de uma forma negativa, mas sim incrivelmente interessante e curiosa. O mundo inteiro conhece, vocês já vão ver quais são os mundialmente famosos. E quando o assunto são as animações, ou seja, os desenhos, as coisas não são muito diferentes. Eles são originais, são diferentes. E é por isso que usamos o próprio termo japonês para nos referirmos a apenas esse tipo específico de desenho, ok? Os animes. E não temos, por exemplo, uma palavra para nos referir aos desenhos franceses, por exemplo, alemães, ingleses. Nós não temos. Mas os japoneses nós temos, porque eles são completamente diferentes, né? Ó, aqui é um estágio de uma produção de um anime japonês. Legal, né, gente? E vamos praticar. Eu aposto que você vai acertar de primeira, tá? Mas eu vou ler antes com você. Então, é para você marcar verdadeiro ou falso nessas opções. O que nós temos? Anime é o termo que se refere a uma das mais populares produções chinesas? Verdadeiro ou falso? O termo anime significa em japonês, que é a sua língua nativa, animação. Isso é verdade ou não? O Japão não se encaixa em um padrão e é muito autêntico em tudo o que produz culturalmente. E daí? Marca verdadeiro ou falso aí que eu já volto.
daí, acertou? Professora, você não corrigiu ainda para eu saber. Mas você sabe se acertou, né? Você já está por dentro de tudo. Então, vamos lá ver. Verdadeiro ou falso? O que deu mais? Deu mais V ou mais F? O que vocês me dizem? Muito bem, deu mais verdadeiro. Olha lá, ó. Falso é a primeira, né? Cuidado, gente, é apenas uma palavrinha, né? E isso em todas as questões de marque X, de verdadeiro e falso. A gente precisa prestar atenção nos detalhes. As palavras muito, pouco, às vezes, sempre. A gente precisa prestar atenção porque é nessas que nós vamos conseguir decidir se a afirmação é verdadeira ou é falsa. E aqui a palavra é chinesa, né? Nós sabemos que os animes são produções o quê? Japonesas, originalmente japonesas, então tá falso. A segunda é verdadeira, né? O termo é em japonês, que é a língua nativa, e significa animação, desenho. E a última também é verdadeira, falando sobre a cultura do Japão, que não entra dentro do padrão, digamos, do mundo. Eles são completamente diferentes, eles são originais, são autênticos nas coisas que eles produzem, ok? Dá um Google aí, pesquisa um pouquinho sobre o Japão, você vai ver as coisas super interessantes que tem lá. Animes. O primeiro anime que se tem registro foi criado no Japão no ano de 1907. Há muito tempo, né, gente? E narrava a história de um jovem marinheiro. Então, essa é a primeira que se tem registro, gente. Por isso que é importante, quando há alguma descoberta, alguma criação, haver o registro disso. O que é registro, professora? Escrever, deixar marcado em algo. Ok? Uma outra curiosidade sobre esse tipo de animação é que, de um modo geral, eles vêm ou são inspirados no que é chamado de mangá. Já ouviu falar? Que nada mais são do que quadrinhos, HQ, certo? História em quadrinhos, feitos ao estilo japonês, por isso é um mangá. E isso inclui todas as suas peculiaridades, ok? Porque é baseado no mangá. E aqui no Brasil, professora? Aqui no Brasil eles estão presentes também, ó. Como em todo o mundo. Uma série de animes já se tornaram extremamente famosos, como os clássicos. Vamos lá ver se a professora está dentro disso. Tem o Dragon Ball, já assistiu? Já jogou? Já fez tudo o que tinha que fazer? Já colecionou revistas, figurinhas? Tem o Naruto. Naruto não é conhecido, né? É? Você conhece? One Piece, conhece? Pokémon. Já saiu catando Pokémon na rua? Não? O Beyblade, já brincou? Já assistiu? Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! É assim? Muito bem, esses são alguns famosos que temos aqui no Brasil, né? Então veja, do Japão, gente, do outro lado do mundo, já chegaram as produções aqui e o povo simplesmente gamou, se apaixonou por essas produções. Olha lá, os desenhos animados mais assistidos no mundo, detalhe, mundo inteiro, world, certo? Primeiro, Simpsons, né? É geral, o povo ama Simpsons. Segundo lugar, gente, já vem o tal do Naruto. Exatamente, em segundo lugar no mundo. Então, olha como essas produções são assistidas e são famosas. Terceiro lugar, Dragon Ball. No mundo. Quarto lugar, Pokémon, também do Japão. No mundo, gente. Aí nós temos aqui South Park, Uma Família da Pesada, Os Cavaleiros do Zodíaco, aqui ó, também. Bob Esponja, Liga da Justiça e Ben 10. Então, olha, dos 10, gente, 4, ó, são japoneses. 4 dos 10. E olha que o Japão é um país bem pequeno, né? Mas é por causa das peculiaridades, da diferenciação da produção que eles têm. Praticando 2, para você. Os desenhos japoneses são um grande sucesso no mundo inteiro. São alguns desses desenhos. Ah, agora ficou muito fácil, né? Eu não vou nem ler as opções com você. Leia ali as opções e marque para mim a única correta. Eu já volto.
E daí? A, B, C ou D é a nossa opção correta dessa atividade. Vamos lá ver? Ben 10 e Cavaleiros do Zodíaco? Ben 10 não é, né, gente? Pokémon e Bob Esponja? Bob Esponja não é. Liga da Justiça e Simpsons? Nenhum dos dois, na verdade, né? Naruto e Dragon Ball? Opa, esses dois aqui. Então, a opção correta, a letra D. Essas são duas produções, duas animações, dois desenhos japoneses. Desenho que virou videogame, que virou figurinha, que virou várias coisas, né? Então, olha o tamanho da extensão que teve um desenho animado e no mundo inteiro, gente. Muito legal, né? E o termo otaku, já ouviu falar? Agora eu vou trazer uma novidade para você então, né? Então vamos lá. O termo otaku é usado no Japão para se referir a todos aqueles que são muito fãs de algo, sabe? Super fãs. Então, otaku. A pronúncia a gente pode estar um pouco errada porque é japonesa, tá bom? Mas é assim que a gente abrasileira o negócio, otaku. Mas apesar desse contexto geral, ele é usado principalmente para descrever quem é um verdadeiro apaixonado por animes ou mangás. Então, não é um super fã de qualquer coisa, é um super fã de animes, ou que eles conhecem lá por mangás, história em quadrinhos, com as peculiaridades deles, ok? Então, otaku é a expressão para isso, um super fã de animes. O termo também se refere a um grupo social, um estilo. Então, só o termo otaku ele pode ser abrangente, ó. Pessoas que se consideram como otakus no Japão compartilham não só o seu amor por animes, mas também, gente, eles são intensos, né? Eles são intensos, olha lá. Eles também compartilham estilos de roupa, cabelos e até mesmo gírias que são inspiradas nessas animações. Então, eles se vestem dessas animações e eles incorporam essa personagem na vida deles, praticamente. Então, super fãs, vocês não acham? Otakus. Olha lá um exemplo lá. Ó. Tem muito disso no Japão. O povo mexe no cabelo, mexe na roupa, se caracteriza assim por completo. Super fãs. Já fez isso alguma vez? Só em festa fantasia, né, gente? E olha lá. Um hábito muito comum entre esse grupo social é o ato de se caracterizar como um determinado personagem fictício. Se caracterizar completamente, na fala, na roupa, no cabelo, no jeito de se mexer, de caminhar. O termo utilizado para essa caracterização é o de cosplay. Já ouviu falar nisso? Os grupos de cosplay? Então, eles se caracterizam totalmente baseado nos animes, no personagem que eles gostam. Uma curiosidade interessante é que o termo otaku é utilizado apenas para designar pessoas do sexo masculino, tá bom? Então não é um grupo que pode ter inserido feminino lá. Mulheres que são muito fãs de animes e de mangás são denominadas de otome. Então tem um outro nome para designar, certo? Em que em japonês significa literalmente, a tradução literal, tá bom? Donzela ou senhorita. Então tem a caracterização diferente aqui para o sexo masculino e para o sexo feminino. 3. Vamos ver se você entendeu. O termo cosplay significa o quê? Eu vou dar um tempo para você pensar, responder e eu já volto.
E daí? Marcou? Qual? A, B, C ou D? O que significa cosplay, hein? Grupo que se caracteriza de personagens, ok? Então, ó, não é um grupo de pessoas que gostam de dançar, pessoas que são fã de animes, são também, mas o cosplay é porque se caracteriza. Você pode ser fã e não se caracterizar, tá bom? E pessoas que gostam de imitar famosos? Não, não tem nada a ver. É que se caracterizam de personagens. E uma curiosidade para vocês. Se você é amante dos animes, vai gostar de saber dessa novidade que está bombando aí nas redes sociais, gente. Exatamente, uma rede social que reúne pessoas que gostam, que têm esse interesse em comum nos animes. Ou em uma série, um estilo musical, um filme, um jogo. É o chamado Animo App, é o aplicativo Animo, certo? Ele organiza comunidades de acordo com os assuntos amplos, como animes, pode ser, como envie sua arte, pessoas, artistas ali que estão começando, estética e design, jogos, RPG, então gostos diferenciados, eles têm os grupos lá dentro. Então você pode buscar dentro desses assuntos o que te interessa. Depois você encontra uma comunidade, basta entrar na comunidade e começar a conhecer pessoas com interesses semelhantes aos seus. Claro que você tem que fazer todo um cadastro lá, né? Colocar seu nome e tal. De preferência, avisar o pai e a mãe, né? Gente, que você está entrando, porque você não é maior de idade. E você não responde pelos seus atos. Então, conversa com o pai e com a mãe e entra lá e conversa com essas pessoas do que te interessa, ok? Então, o que vimos nessa aula? O que são animes, otaku, trabalhamos um pouquinho dessa cultura japonesa. Espero que vocês tenham gostado bastante, tá bom? E não me deixem só na próxima aula, espero vocês. Um grande abraço, tchau!